Pode parecer meio estranho, mas você teria que estar lá para entender o pavor que estávamos passando. Foi a coisa mais horrível que já me aconteceu na vida. Parecia que a energia do prédio inteiro estava concentrada no nosso apartamento. A sensação era de que a qualquer momento alguém ou alguma coisa iria se materializar na nossa frente. Não se esqueça de deixar o seu like antes mesmo de começar o relato. Reparamos que muita gente gosta do nosso conteúdo, mas esquece de clicar em curtir e isso é muito importante para o canal. Lembre-se também de nos dizer, aqui nos comentários, qual a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Gostaríamos muito de saber, pois isso irá nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso canal. Obrigado e vamos ao caso. Saudações! Meu nome é Flávia e eu moro em São Paulo. Quero contar para vocês o meu caso. O meu namorado e eu nos mudamos para o nosso primeiro apartamento há 2 anos, depois de muito trabalhar para conseguir o dinheiro para comprarmos o apartamento. Então, obviamente, estávamos muito contentes, já que o apartamento em questão era bem caro, sendo assim uma ótima aquisição. Ele era bem seguro e bem construído. Desde o primeiro momento em que nós o vimos, nos apaixonamos por ele. Era um pouco pequeno, porém tinha 2 suítes, sala de jantar, era bem arejado e ficava no subúrbio da cidade de São Paulo. Quando nós finalmente nos acertamos no lugar, já sentimos algo de estranho. Foi assim desde o começo. Na primeira semana, eu fiquei doente e eu não conseguia comer nada. Eu sentia uma sensação intensa de claustrofobia no corredor que ligava os quartos. Isso era algo que praticamente todos aqueles que nos visitavam sentiam. A primeira coisa que começou a acontecer foi um som que vinha da cozinha. A cozinha dividia a parede com o nosso quarto. Dessa maneira, onde ficava a cabeceira da nossa cama, do outro lado ficavam os armários e a pia da cozinha. Os sons eram de alguma coisa sendo arranhada. O meu namorado me acordou várias vezes, dizendo que também podia ouvir alguém mexendo nos pratos e talheres lá de casa, como se estivesse lavando louça. Antes de mudarmos para esse lugar, o meu namorado era completamente cético, enquanto eu tinha uma mente mais aberta por causa de alguns fatos do meu passado. Agora, ele já não era mais tão incrédulo, mas ainda é bem racional. Uma pessoa com o pé no chão, sabe? Nessa época, eu comprei um baralho de tarô por curiosidade e descobri que eu era boa com ele. Para todas as pessoas que eu lia as cartas, acontecia exatamente o que eu tinha lido. Em uma ocasião, eu estava lendo as cartas para uma amiga minha. Eu já estava quase no fim da leitura, quando todos os copos, talheres e pratos começaram a chacoalhar no escorredor. Isso nos deixou apavoradas e nos fez acabar com a nossa sessão ainda mais cedo. Em uma outra ocasião, o meu namorado, essa minha amiga e eu estávamos na sala conversando e eu senti alguma coisa bater na parte de trás da minha cabeça, na altura da nuca. Quando eu olhei para o chão, eu vi a tampa de um perfume meu que estava dentro do banheiro. A minha amiga e o meu namorado viram isso acontecer. E antes que eu pudesse falar alguma coisa, o vidro inteiro do perfume acertou a minha cabeça, me machucando bastante.
quando eu olhei para o corredor, para minha maior surpresa, eu vi que a porta do banheiro estava fechada. Nós tínhamos 2 quadros na nossa sala, um de Jesus e um de Maria. E uma noite, quando voltamos de uma festa, vimos que o quadro de Jesus estava quebrado e espalhado pela sala inteira. Ele tinha sido aparafusado na parede quando o colocamos lá. Então, eu não tenho ideia de como ele pode ter caído. E o parafuso ainda estava na parede. Outra coisa estranha que acontece é que nós sempre guardamos os nossos anéis, joias, relógios e os meus brincos dentro do nosso armário, em uma pequena caixa de madeira. Sempre que saímos do apartamento e voltamos, achamos essa caixa bem no meio do chão da sala. Uma vez, os pais do meu namorado estavam nos visitando. Eles estavam rindo de tudo e não acreditavam nem um pouco nas coisas que nós falávamos sobre o que estava acontecendo. Então, do nada, uma boneca que eu guardo na prateleira da sala saiu voando, atravessando a sala inteira e caindo bem na frente deles. Depois disso, eles pararam de rir e começaram a se sentir muito desconfortáveis. Não demorou muito para darem uma desculpa qualquer e irem embora. Uma outra noite, o meu namorado e eu estávamos sentados na cama vendo televisão e ele ouviu o que parecia ser um rosnado na orelha dele. Isso foi exatamente o som que ele descreveu para mim. E uma coisa eu posso garantir: eu nunca o vi tão assustado desde que eu o conheço. Ele estava paralisado de medo, mas eu mesma não tinha ouvido nada. Nós acabamos fazendo uma sessão espírita, daquelas com um copo de vidro e letras escritas em pedaços de papel em volta. Resolvemos tentar descobrir o que estava acontecendo no nosso apartamento. Eu já havia feito várias outras sessões desse tipo antes, em outros lugares, mas agora eu estava um pouco preocupada, já que em todas elas sempre tinha alguma atividade paranormal acontecendo. Algumas que eu fiz, especialmente as que eu fiz durante a faculdade com minhas amigas de lá, foram extremamente apavorantes. Mas, surpreendentemente, essa acabou não sendo tão assustadora. A conexão estava um pouco fraca e nós não descobrimos muita coisa. Uma coisa importante foi que nós fizemos uma promessa ao espírito que se comunicou com a gente. Prometemos que nós tentaríamos entrar em contato com ele outras vezes. O problema é que nós esquecemos disso. Bom, e infelizmente não teve jeito. Tivemos que nos mudar do nosso apartamento. E agora vem a pior parte do relato. Na nossa última noite lá, aconteceu simplesmente a coisa mais absurda que eu já tinha visto. Um amigo nosso estava nos ajudando a empacotar alguns objetos e também a resolver coisas que tínhamos deixado para a última hora. O meu namorado, o nosso amigo e eu estávamos completamente exaustos e deitamos de bruço na cama no nosso quarto, que já estava vazio, exceto por essa cama. Foi quando uma sensação muito estranha, meio gélida, horrível e arrepiante tomou conta da gente. Era como se o ambiente ficasse pesado, como se a gente pudesse cortar o ar com uma faca. Nenhum de nós falou sequer uma palavra. Simplesmente olhamos um para o outro e em completo silêncio. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, que cada pelo do meu braço, das minhas costas e da minha nuca se arrepiou instantaneamente. Eu sentia como se o meu cabelo fosse ficando branco. Finalmente quebrei o silêncio. Olhei para o meu namorado e falei para ele ir trancar a porta da frente. Ele foi correndo e muito assustado.
Então, todos nós corremos para a sala, em pânico total. Nós fechamos a porta do corredor também. Nos sentamos no chão e colocamos uma música no celular para gerar algum som, apesar de não querermos falar uma palavra. Aquela sensação não ia embora. Todos nós tínhamos a impressão de que havia alguém ou algo nos olhando através da porta do corredor, através da madeira dela. Às vezes, ouvíamos ruídos como se fossem passos e murmúrios atrás dessa porta. Pode parecer meio estranho, mas você teria que estar lá para entender o pavor que estávamos passando. Foi a coisa mais horrível que já me aconteceu na vida. Parecia que a energia do prédio inteiro estava concentrada no nosso apartamento. Dava para ouvir pequenos estalos no ar, como se fosse eletricidade estática. A sensação era de que a qualquer momento alguém ou alguma coisa iria se materializar na nossa frente. No final, nosso amigo não conseguiu mais aguentar aquilo e foi para a casa dele, com uma cara muito pálida e acabada. O meu namorado e eu ficamos acordados a noite inteira, apesar do dia pesado que seria o dia seguinte, com a mudança e tudo mais. Aquela sensação permaneceu lá a noite inteira e era simplesmente horrível, absolutamente aterrorizante. A nossa cama ainda estava no nosso quarto, mas não conseguimos ir para lá. Ficamos a noite inteira na sala, sentados no chão, olhando para a porta do corredor. Desde que nós nos mudamos para o nosso novo apartamento, cerca de 1 ano atrás, não tivemos problema nenhum. Parece que aqui era o local onde deveríamos estar desde o começo, especialmente depois de pintar o apartamento e trocar a decoração dele. Nós chegamos à conclusão de que o que nós sentimos naquele apartamento, na última noite que ficamos lá, foi porque tínhamos prometido entrar em contato com o que quer que fosse que assombrava o lugar, e nunca mais tentamos nada. Aquilo percebeu que estávamos nos mudando, e parece que não gostou nem um pouco. Sabe-se lá o que teria acontecido se tivéssemos tentado entrar em contato com ele de novo. Ainda bem que nós não tentamos.